A mensagem dessa noite tem como tema presença salvadora. Está no livro de Êxodo, capítulo 33, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12, que diz assim, e tem como o título aqui, Moisés vê a glória do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo, e declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Mas lembre-te que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Em algumas traduções, a palavra fala bem assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. No 15 ainda diz assim: Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Eu gostaria que você repetisse comigo assim, ó: a presença faz a diferença. É ela, na verdade, que identifica quem é e quem não é o povo de Deus, porque o povo de Deus não caminha sozinho. Podeis assentar? Enquanto você se assenta, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite e poder, Senhor, compartilhar da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, não o que precisamos, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que a nossa alma almeja, que é, Senhor, verdadeiramente a Tua presença. Nós oramos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Pela manhã, quem teve a oportunidade de estar presente no culto de celebração 1, nós também lemos este versículo, e estes versículos do capítulo 33 de Êxodo, e falamos sobre a presença que acalma. Porque o povo de Israel estava aflito e numa iminência de uma guerra, de batalhas, para que eles pudessem transpor o Rio Jordão e tomar posse da promessa que Deus havia feito a eles. E essa promessa dizia respeito a uma terra que mana leite e mel. Mas não somente a terra, mas eles também tinham como promessa de ser conhecidos como o próprio
povo de Deus, a nação santa, escolhida por Deus para serem filhos e filhas. E nós destacamos aqui pela manhã que essa presença de Deus era tão importante, porque é ela que traria o descanso necessário e a tranquilidade para que o povo pudesse romper todas as barreiras e obstáculos e conquistar o tão almejado alvo, o tão almejado sonho que era a sua pátria. Da mesma forma que nós, como Israel espiritual de Deus, temos como alvo, temos como propósito alcançar também a Israel celestial, porque também nós estamos aqui como peregrinos de passagem, porque um lugar nos espera. E para alcançar este lugar também precisamos da presença de Deus. E um dos aspectos e um dos atributos da presença de Deus é nos trazer a paz. Eu até contei uma historinha de uma pessoa que está caminhando numa rua deserta e de repente encontra com uma guarnição da polícia, e aquilo vai trazer alento e tranquilidade para o seu coração, porque sabe que com quem ele está caminhando pode lhe trazer segurança. Era assim também para com o povo. E nós destacamos pela manhã que o descansar em Deus, primeiro, é acreditar nas promessas, porque não adiantaria nada caminhar sem crer aonde eles iriam chegar. E acreditar também nas promessas, precisariam também confiar naquele que prometeu. Deleitar-se no Senhor, ter o seu prazer no Senhor e fazer uma entrega total e plena da sua vida a Deus, para assim poder usufruir de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Mas eu também falei que Moisés, quando sobe para receber as orientações de Deus no monte, ele se demora um pouco, e o povo impaciente, porque estava acostumado a ver os milagres, aquilo que era palpável, resolve então levantar algumas pessoas e construir um objeto para tomar o lugar de Deus. E naquela mesma hora tem uma sentença ainda lá no monte, quando Deus disse para Moisés: Moisés, o teu povo se corrompeu. Quando Deus diz isso, ele falou o seguinte: olha, eu não reconheço mais este povo, agora ele é teu. E eu vou destruí-lo. Mas Moisés faz uma súplica, e a súplica dele é: nós erramos, Senhor, tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, não nos permita ficar sem a tua presença, porque uma das sentenças de Deus é: a partir de agora vocês estão por conta própria, eu não mais caminharei com vocês, eu vou até mandar um anjo, mas eu não andarei mais com vocês. E Moisés então fala bem assim: não, Senhor, por misericórdia, não nos deixe sem a tua presença. Nós lemos, e eu pedi para cada um de nós repetirmos aqui, o que acontece, qual é a diferença de ter a presença? Ela nos distingue, ou nos faz a diferença entre saber se somos ou não povo
de Deus. Moisés então leva o povo ao arrependimento, à súplica, ao perdão, e o povo então suplica pelo perdão, e Moisés fala bem assim: olha, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não nos acompanhar. E Deus então ouve a oração de Moisés. E agora ele dá uma ordem. Ele fala bem assim: olha, levanta-te e comece a caminhada. E Moisés então começa a fazer alguns questionamentos com Deus, que foi o que nós lemos aqui. E ele fala bem assim: Senhor, tu nos ordenastes para que nós saiamos do lugar onde estamos, que nos colocássemos em pé e começássemos a caminhada, mas o Senhor ainda não disse quem há de ir conosco. O Senhor ainda não disse quem é que vai nos acompanhar. Olha que interessante. Moisés, ele categoricamente afirma: Senhor, eu não vou sem a tua presença. O Senhor já me ordenou, mas eu preciso saber quem vai comigo. Quem estará comigo nesta jornada, nesta caminhada, para que nós possamos transpor todos os obstáculos e conquistar a terra que o Senhor mesmo nos deu. E ele diz: olha, não nos faça levantar deste lugar se o Senhor não for junto com este povo. É interessante que, quando olhamos essa decisão de Moisés, nós muitas vezes vemos que acontece o contrário, de tomarmos decisões, de partirmos para alguns lugares onde Deus não mandou. Olha que interessante, Moisés falou: olha, Senhor, eu recebi uma ordenança, mas sem a tua presença eu não vou. E quantas vezes nós tomamos a decisão de partir ou de sair de onde estamos, sem que a presença de Deus esteja conosco? Lembra que eu falei? A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Porque quando cometemos essa falha de sair sem a presença de Deus, quando nos depararmos com os inimigos, com os obstáculos, o que vai acontecer? Quando olharem para nós, vão dizer o quê? Ali vai mais um. Ali vai mais uma presa fácil. Ali vai alguém que não tem proteção nenhuma. Mas quando saímos debaixo da vontade de Deus, das mãos de Deus e do seu cuidado, e quando estamos com a presença dEle, não há nada, mas não há nada que possa nos impedir. Quando Moisés levanta e sai com o povo, o que a palavra fala? De dia, uma coluna de nuvem. À noite,
uma coluna de fogo. E todos que avistavam, mesmo que de longe, aquele povo, eles não viam o povo. Sabe quem eles viam? A coluna de nuvem e a coluna de fogo. E eles falavam assim: isso é demais para nós. Isso é demais. Ao ponto dos corações dos povos ao redor ficarem amedrontados, porque sabiam que Deus ia à frente e também a retaguarda daquele povo. Meu querido, meu irmão e minha irmã, por que eu estou dizendo isso para você nesta noite, em nome de Jesus? Porque quando Deus te chama e te comanda a avançar, saiba de uma coisa: não importa os obstáculos que estarão à frente, porque o inimigo, o diabo, o adversário, ou aqueles que estarão ao derredor para te olhar, para te vigiar, não vão ver você. Eles vão ver a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Eles vão ver o próprio Deus e vão dizer: olha, com este povo eu não posso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está neste lugar. Toma posse disso. Ao sair deste lugar, se por acaso você não entrou aqui acompanhado da presença de Deus, mas uma coisa é certa: você pode sair daqui hoje acompanhado dessa presença. Aí as pessoas que olharem vão ver o seguinte: epa, estou vendo uma nuvem andando, estou vendo uma coluna de fogo andando, não estou vendo Marcelo, não estou vendo João, a Maria, eu estou vendo quem? O próprio Senhor poderoso na guerra, que pode todas as coisas, que pode vencer todas as batalhas e já nos deu a vitória. Levanta sua mão nessa hora e toma posse da sua bênção em nome de Jesus, porque você é mais do que vitorioso. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Tanto é que em Romanos capítulo 8, versículo 31, a palavra fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E diz assim: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu convido a você a levantar sua mão mais uma vez, e você vai dizer assim: Deus é por mim, ninguém poderá contra mim. Toma posse em nome de Jesus, para que a partir de agora, isso seja uma verdade em sua vida. Deus é por nós, mas a palavra também fala que nós precisamos desta presença, que é uma presença salvadora, porque os dias que nós enfrentamos são dias maus, e que nós precisamos sim de ter cuidado, e não podemos nos apartar da presença de Deus. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, dos versos de número 15 e os versos também de número 16. A palavra diz assim: olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade. Sabe por quê? Porque os dias, eles são maus.
Deus está falando aqui, olha, tomem cuidado e não sejam nécios, não sejam loucos em se apartar da presença de Deus, porque os dias são maus. Se nós que estamos com a presença de Deus, ainda por vezes passamos por dificuldades, imagina você sem a presença de Deus. E ele diz assim, ó, tome cuidado da forma que vocês vivam. Não sejam insensatos, mas sejam sábios e aproveite bem cada oportunidade. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho, aproveite a oportunidade da presença de Deus em você. Toda vez que você vir no templo, aproveite a oportunidade de Deus, da presença de Deus que está em você. Todas as vezes que alguém da sua família estiver enfermo, aproveite a oportunidade da presença do Deus que cura, que está em você, que está na sua casa. Viva intensamente, aproveitando cada oportunidade. Mas às vezes esquecemos. Viemos ao templo e esquecemos de viver esta grande oportunidade. E como eu, que já tive a infelicidade de sair assim, né? Poxa vida, hoje o culto não falou comigo. Hoje Deus não falou comigo. Sabe por quê? Porque eu não vivi intensamente, não aproveitei a oportunidade ao máximo. 100%. Já viu o que é o máximo? Já pegou um ventilador lá? Tem estágio 1, estágio 2, estágio 3. Aquele estágio 3 é o máximo, é o que mais sopra o vento, é 100%. É isso que Deus quer, que nós aproveitamos ao máximo a presença salvadora dEle em nossas vidas. Essa expressão que lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15, essa expressão que foi escrita no grego carrega a ideia de precisão e de exatidão, porque não devemos deixar a vida cristã ao acaso, mas nós precisamos tomar decisões sábias e procurar fazer sempre a vontade de Deus. Aí Moisés diz assim para Deus: Senhor, eu vou, mas a tua presença tem que ir comigo. E ele falou bem assim: olha, o Senhor me conhece pelo nome, e eu achei graça aos teus olhos. E Deus disse essa resposta também, repetiu a mesma coisa para Moisés: Moisés, sim, eu te conheço pelo nome, e achaste graça aos meus olhos. Deus estava dizendo assim: olha, Moisés, você alcançou o meu favor, a minha graça, a minha dádiva, e eu tenho prazer em você. E é por isso que a minha presença irá com você, e não é uma simples presença, é uma presença salvadora. Deus naquela hora estava concedendo o perdão para o povo pela falha e estava capacitando novamente para que o povo fosse chamado como o seu povo, a sua nação. Aí não temos como não recorrer a João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a presença salvadora de Deus.
em oferecer-nos a nós, pobres criaturas, o seu amor, a sua misericórdia, a sua dádiva e o seu favor. E Ele nos diz nesta noite: olha, meus filhos que estão presentes neste culto, vocês alcançaram o meu favor. E o meu favor é o meu amor derramado na vida de cada um de vocês. Este amor revelado em Jesus, além de ser uma presença salvadora, nos torna de novo filhos de Deus, para que possamos novamente fazer parte do povo de Deus e da nação de Deus. Outrora Deus disse: olha, é o teu povo, Moisés, não é mais meu povo não. Mas agora Ele fala assim: olha, conheço a cada um de vocês pelo nome. Quando Ele está dizendo que conhece cada um de nós pelo nome, Ele está dizendo o seguinte: olha, você é minha propriedade, você é meu filho, você é minha filha, você me pertence. Sabe por quê? Porque o amor dele foi revelado em Jesus para nos tornar filhos e filhas de Deus. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora novamente somos povo e nação de Deus. Mas Moisés falou bem assim: ok, Senhor, voltei a ser povo, mas eu não quero só isso. Eu não posso parar por aqui, receber a minha bênção, sair daqui sabendo que eu sou filho de Deus e acabou. Eu quero viver mais, porque a palavra fala que eu tenho que aproveitar cada oportunidade e viver essa oportunidade intensamente. Então ele fala assim: eu quero conhecer-te mais. Eu quero conhecer-te melhor. Não basta somente a presença salvadora, mas eu quero conhecer o teu caminho. Eu quero conhecer melhor o teu caminho, para que eu nunca venha me desviar, para que eu nunca venha errar o alvo, para que eu nunca venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder. Então eu quero conhecer melhor. E Deus atende ele. Como Ele também nos atende nesta noite, quando o nosso pedido é conhecer melhor e muito mais a Deus. Sabe por quê? O conhecimento de Deus não está ligado aos milagres. Pelo contrário, está em conhecer a palavra dEle. Sabe por quê? O milagre eu recebo. Entrei aqui com uma enfermidade, fui curado, saí, conheci a Deus? Não, conheci o milagre, conheci a cura. Mas muitas vezes não conheci aquele que realiza o milagre. Mas Moisés disse o seguinte: olha, eu quero conhecer-te mais, eu quero conhecer-te melhor. E por que eu digo que o conhecer não está em ver os milagres, mas sim está na audição? Não é na visão, é na audição. Porque nós só vamos conhecer a Deus, nós só vamos nos aprofundar a conhecer a Deus, quando nós ouvimos a sua palavra. Quando o nosso coração se enche de fé, ao ponto que não vamos duvidar, hora nenhuma, que a presença dEle está conosco. O que a palavra fala?
que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Conhecer a Deus não está em ver milagres, porque se você for em várias igrejas, não estou aqui falando mal de nenhuma delas, vamos ver muitos milagres, mas as pessoas às vezes podem até sair com a cura, mas ainda vão sair com a alma angustiada. Por quê? Porque não conheceram e não saíram com a presença de Deus. Olha o que diz Salmos 105. Gostaria que todos abrissem e se pudesse ser projetado a partir do versículo de número 1. Salmos de número 105, nos diz assim: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, cantem louvores a Ele, falem a todos de suas maravilhas, exalte o seu santo nome. Você pode exaltar o nome do Senhor agora? Dê glória a Deus, agradeça a Deus, exalte o nome do Senhor, porque a presença dEle está neste lugar e está junto a você. Alegre-se todos, e o salmista ainda conclui: busquem o Senhor e a sua força, busquem a sua presença continuamente. E para nós encerrarmos a mensagem desta noite, eu quero compartilhar um texto com vocês, de um pregador chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim: se quer crer em Jesus, ouça sobre Ele. Olha a audição, ouça sobre Ele. Leia sobre Ele, pense nele, e só assim você vai conhecê-lo. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a se colocar de pé nesta hora. E você tem a oportunidade de fazer